Então, sem mais delongas, vamos lá, que comecem os trabalhos. Então, está aqui, a gente tem o tema, normas e julgados. Vocês vão ver que eu vou procurar usar essa estrutura, trazer normas e julgados. Você pode perceber que eu coloquei normas e julgados, tema essencialmente doutrinário, porque esse tema aqui é um tema basicamente conceitual. Então, não há uma lei ou um texto da Constituição ou uma lei específica que trate sobre esse assunto. Então, é conceitual, um tema essencialmente doutrinário. Mas, quando for um tema que envolve algum trecho da Constituição ou alguma lei, como ADI e ADC, por exemplo, eu vou colocar a norma, vou colocar quais são os artigos e qual é a lei pertinente. Se tiver algum julgado, eu coloco o número do julgado ali pertinente. Então, trazendo questões de concurso e o resumo no final da aula. Então, essa vai ser a estruturação desse tópico. Terminando esse tópico, eu já vou emendar em outro. Então, você vai ver que vai ter vários tópicos ao longo da aula de hoje, de modo que depois que a aula é dada, a gente vai ficar tocando novamente no assunto. A gente faz um recorte da aula, né? Depois, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala, galera, de constitucionalismo, o primeiro ponto que a gente vai começar é o constitucionalismo antigo, o constitucionalismo medieval. No constitucionalismo antigo e no constitucionalismo medieval, a gente não tem uma Constituição como nós a conhecemos no dia de hoje, como nós a conhecemos aqui. No constitucionalismo antigo e no constitucionalismo medieval, nós temos um embrião ou uma inspiração de Constituição. No constitucionalismo antigo, nós temos a influência judaico-cristã e temos a influência da Grécia e de Roma. A influência judaico-cristã se faz perceber na ideia do que hoje a gente conhece como dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque lá na estrutura judaico-cristã se determina, eles entendem que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então diz lá, Deus, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. É o chamado em latim imago Dei, imago de imagem, Dei de Deus. Então, a influência judaico-cristã é o imago Dei. O imago Dei, galera, é a imagem de Deus. A ideia de que o homem foi criado, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, coloca o homem como sendo o epicentro da criação, o centro da criação, o que o torna detentor de uma dignidade superior ou diferenciada em relação ao restante da criação. Essa ideia de dignidade e de valorização é a ideia do constitucionalismo judaico-cristão, dessa pré-história, desse constitucionalismo antigo. Além disso, o Velho Testamento apresenta a famosa Torá, que é a lei do Senhor, que era uma verdadeira limitação dos poderes políticos do rei, dos poderes políticos dos governantes. O autor alemão chamado Karl Lowenstein, que a gente vai voltar a falar sobre ele lá na frente, o Karl Lowenstein chega a dizer, na história do povo hebreu, do povo de Israel, do Velho Testamento, a gente encontra a primeira manifestação do que viria a se tornar o controle de constitucionalidade. Por quê? Porque lá, a lei do Senhor, a Torá, a lei mosaica, ela era superior ao rei. O rei deveria agir de acordo com essa lei. E se o rei não agisse de acordo com essa lei, haveria uma pessoa, os profetas, responsáveis
por acusar e denunciar o rei, mostrando que ele não está atuando de acordo com a lei. Então, essa figura de uma lei superior, poderes limitados para essa lei, e uma terceira figura que faz controle da atuação do rei perante a lei, era o embrião do que viria a ser o controle de constitucionalidade, ok? Então, essa é a influência judaico-cristã. Então, vamos tentar prestar atenção na aula e questões técnicas, questões de consumo, questões de dúvida, a gente vai tirando ao longo do caminho, tudo bem? A influência da Grécia e a influência de Roma se fazem sentir na Grécia com a filosofia, certo? E na filosofia grega, toda a ideia, por exemplo, dos estoicos de dignidade do ser humano. Também nós encontramos na Grécia a ideia de democracia, de que o homem pode ser governado pelo próprio homem e não a partir de deuses ou de entidade divina. O homem é o governante de si mesmo. Em Roma, nós encontramos o próprio direito e toda a ideia de código romano, de lex romana. Tudo isso forma o caldo cultural. Esses 3 pontos são o tripé da cultura ocidental e do nosso constitucionalismo. Valores morais que vêm do judaísmo, do cristianismo, valores de filosofia e de democracia da Grécia e valores do direito que vêm de Roma, ok? Então, esse tripé forma a base cultural e a base jurídica ocidental, que vai ser importante posteriormente para o surgimento do constitucionalismo. O constitucionalismo medieval, a gente já caminha alguns séculos à frente, a gente já tem a figura dos pactos entre nobreza e rei, certo? O principal exemplo desse pacto de nobreza e rei é a Magna Carta da Inglaterra. Na Magna Carta, nós encontramos o rei da Inglaterra, que é o rei João Sem Terra, onde esse rei faz um acordo com a nobreza, com os barões ingleses. Esses barões apoiam o rei contra a França. O rei estava em guerra contra a França, e em troca do apoio, o rei cede para os barões, cede para a nobreza, um conjunto de direitos que ficaram escritos num documento chamado Magna Carta, ou a Magna Carta Libertatum, ou a Grande Carta das Liberdades. A Magna Carta Libertatum, ela é um embrião de Constituição. Há, inclusive, quem diga que seja a primeira Constituição, mas a maioria vai dizer que é o embrião de Constituição, porque nela nós encontramos um ponto central do constitucionalismo moderno, que é a limitação do poder do rei em favor de direitos individuais. Naquele momento, esses direitos não eram direitos do povo, não eram direitos para todos os súditos, mas especialmente para os barões. Então ainda havia uma limitação, mas é um primeiro passo na direção de uma Constituição moderna. Não é o único exemplo. A Magna Carta de 1215 não é o único exemplo. Tem outros exemplos. Na Península Ibérica, nós encontramos na Áustria, tem alguns outros exemplos, mas a Magna Carta Libertatum, a Magna Carta da Inglaterra, é o mais famoso. Até porque vários dos princípios e vários direitos ali previstos continuam em vigor na Inglaterra ainda hoje. E vários desses princípios influenciaram o direito de forma contundente, como, por exemplo, o princípio da proporcionalidade, tá certo? Dizia a Magna Carta que ninguém poderia ser punido, senão na medida da gravidade da infração. Então, por um crime mais grave, uma pena mais grave, um crime menos grave, uma pena menos grave. Já há aí uma ideia de proporcionalidade. A Magna Carta estabelecia lá, por exemplo, de que não poderia haver a tributação sem que antes essa tributação fosse aprovada pelos representantes dos barões
e representantes da nobreza, que é o No Taxation Without Representation. Não há tributação sem representação. Isso você já encontra na Magna Carta. Então, além desses dois que eu falei, a proporcionalidade, o No Taxation Without Representation, nós encontramos também na Magna Carta o Due Process of Law, que lá na Magna Carta eles chamam de The Law of the Land. Então é o princípio da lei da terra. E o que significa isso? Que ninguém poderia ser julgado senão de acordo com a lei da terra. Então, se a prática que o indivíduo realizou de acordo com a lei da terra fosse uma infração, então ele seria punido. Mas, se a prática que ele realizou não fosse uma infração de acordo com a lei da terra, ele não seria punido. Ou seja, o juiz não poderia criar ou inventar alguma lei só para poder punir a pessoa. A pessoa teria que saber de antemão que aquela prática está em contrariedade com a lei da terra, the law of the land. The law of the land, na Magna Carta, quando vai para os Estados Unidos, assume a forma do due process of law, ou seja, o devido processo legal. Então veja como o constitucionalismo antigo e o constitucionalismo medieval são bastante importantes para o surgimento do que a gente vai chamar de constitucionalismo moderno. No constitucionalismo moderno, eu vou separar aqui em duas grandes influências os Estados Unidos e a França. Os Estados Unidos começam o movimento que vai caracterizar o constitucionalismo moderno com a Declaração de Direitos da Virgínia, que é de 12 de junho de 1776. Por que é que eu estou colocando a data da Declaração da Virgínia, galera? Porque a gente sabe que a Declaração de Independência é o famoso 4 de julho. Então, é 4 de julho de 1776. Então, vejam que a Declaração de Direitos da Virgínia é anterior. Alguns dias, algumas poucas semanas, mas ela é anterior à própria Declaração de Independência das colônias inglesas, das colônias americanas. Então, nós tivemos a primeira declaração moderna. Eu quero que você anote isso. A primeira declaração moderna de direitos é a Declaração de Direitos da Virgínia. Isso já caiu numa prova da CESP. Para quem, então, vai fazer questão de concurso que envolva CESP, a CESP já cobrou isso dessa forma. A primeira declaração moderna de direitos é a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia de 1776. A questão não botou a data, mas botou o ano, ok? Então você já caiu em provas. Depois, nós tivemos a Declaração de Independência. Você sabe que as 13 colônias americanas ou as 13 colônias inglesas, quando se declaram independentes, viram 13 estados. Elas se juntam para se defenderem contra a Inglaterra. Se juntam numa confederação. E aí, essa confederação é constituída ali em 1781. E em 1787 é criada, feita, elaborada a Constituição Americana. E aqui, pessoal, eu quero que você também anote isso. A Constituição Americana é a primeira Constituição moderna. Então veja que nos Estados Unidos nós temos simultaneamente a primeira Declaração Moderna de Direitos Individuais, em 1776, da Virgínia, e também a primeira Constituição Moderna, que é a Constituição de 1789. Curiosamente, galera, a Constituição Americana, quando ela é feita em 1787, ela não traz o rol de direitos individuais.
ela não traz uma lista de direitos individuais. O texto originário da Constituição Americana de 1787 não traz um rol de direitos, não fala nada sobre direitos. Traz da parte de organização do Estado, organização dos poderes, mas não fala sobre direitos individuais. E acontece que eles rapidamente percebem a necessidade de terem uma declaração de direitos. E aí, em 1789, eles fazem as 10 primeiras emendas à Constituição Americana. Essas 10 primeiras emendas à Constituição Americana são aprovadas em 1789, mas elas são ratificadas apenas em 1791. Então, elas só entram em vigor efetivamente em 1791. Por isso que boa parte da doutrina fala das 10 primeiras emendas de 1791. Deixam um pouco de lado que foram feitas em 1789, consideram só a data, só o ano de 1791 como sendo um ano marcante, porque é o ano em que efetivamente elas entraram em vigor. E por que é que isso acontece? Porque lá nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, uma emenda à Constituição, quando ela é feita pelo Congresso Nacional, ela vai para os estados e os estados precisam ratificar essas emendas. Então, essas emendas só entram em vigor depois que elas forem ratificadas por um número mínimo de estados. E só então elas entram em vigor. O que aconteceu lá foi isso. Elas foram elaboradas em 1789, mas só entraram em vigor em 1791. Então, galera, nós temos aqui marcos importantes, certo? Primeira Declaração Moderna de Direitos, Virgínia, 1786. Declaração de Independência também em 1776. Aliás, 1786, né? – 1776. Declaração de Independência, também em 1776. Artigos da Confederação, 1781. Aí a primeira Constituição Moderna, 1789. E as 10 primeiras emendas à Constituição Americana, todas elas tratando sobre direitos individuais, são de 1791. O conjunto dessas 10 primeiras emendas à Constituição Americana, esse conjunto nós vamos chamar de Bill of Rights. É uma expressão que, quando normalmente é traduzido para o direito brasileiro, é traduzido como Declaração de Direitos. Ok, então é Bill of Rights. E um parêntese rápido. Não confunda o termo Bill of Rights com o mesmo termo Bill of Rights usado em outros países. Por quê? Galera, o termo Bill of Rights foi universalizado. Tanto é que lá na Inglaterra, um século antes, em 1689, lá na Inglaterra, eles fizeram uma Bill of Rights deles. Os Estados Unidos fizeram a deles também, só que um século depois, lá na Constituição. Então a gente pode até dizer que o nosso artigo 5º da Constituição Brasileira atual é a nossa Bill of Rights, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que o termo Bill of Rights foi universalizado e ele pode ser usado em diversos contextos. Então você procura entender qual é o contexto de aplicação do termo para você não achar que o termo Bill of Rights é uma exclusividade do direito americano, porque não é. Não é uma exclusividade do direito americano.
E aí chegamos à França. Na França nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, ok? Você veja que a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da França é posterior à Declaração de Direitos da Virgínia. Então, a da Virgínia é considerada a primeira moderna, ainda que a da França seja até mais famosa, mas a da Virgínia é a primeira. E a Constituição Francesa foi feita depois da Declaração de Direitos. Então, eu quero com isso, galera, comparar rapidamente Estados Unidos com França. Estados Unidos eram colônias que se declaram independentes. Na França era uma monarquia. Há uma revolução para a derrubada da monarquia e converter a monarquia numa república. Nos Estados Unidos, nós temos primeiro uma Constituição, em 1787, e depois é feita uma Declaração de Direitos, o Bill of Rights, em 1791. Na França foi o inverso. Primeiro é feita uma Declaração de Direitos, em 1789, e só depois é feita a Constituição Francesa de 1791. Isso é tão marcante para o direito francês, galera, que lá na França entra Constituição e sai Constituição. Lá eles mudaram de Constituição algumas vezes, entra Constituição e sai Constituição, todas elas respeitam a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que continua em vigor. Portanto, continuam em vigor até hoje, ok? Isso é tão forte que o próprio Canotilho chega a dizer que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França tem uma força supraconstitucional, uma força acima da própria Constituição, e como se ela tivesse sobrepairando por sobre todas as demais constituições francesas. Entre a Constituição, sai Constituição, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão está lá, sempre sobrepairando, ou seja, é supraconstitucional, está acima das próprias constituições. E aí, já que eu citei o Canotilho, vou pegar uma frase dele, em que ele diz que o aspecto central do curso do constitucionalismo moderno é uma técnica específica de limitação do poder com fins garantísticos. Quando a gente fala de limitação do poder com fins garantísticos, eu poderia falar com fins garantidores das liberdades individuais. Então, galera, entenda que fins garantísticos é um fim garantidor das liberdades individuais. Um fim garantidor das liberdades individuais. Então, o que se traduz nessa expressão fins garantísticos é isso. É uma garantia das liberdades individuais. Nesse contexto, não se fala tanto de direitos sociais, vai se falar depois. Então, está aí o constitucionalismo moderno. Entendida essa etapa histórica até a chegada do constitucionalismo moderno, já estabelecido o constitucionalismo moderno, vamos ver então uma tipologia do constitucionalismo. A gente pode falar no constitucionalismo liberal, que é tipicamente o constitucionalismo moderno, esse que eu falei no final do século XVIII e início do século XIX, que é exatamente ali com os Estados Unidos e com a França. Por que a gente chama de constitucionalismo liberal? Porque o valor central deste constitucionalismo é a liberdade individual. Então eu quero que você, se você é daqueles que gosta de anotar, você anote duas expressões do constitucionalismo liberal: limitação do poder político e liberdade individual. Limitação do poder político e liberdade individual. Isso aqui seria o ponto central do constitucionalismo liberal ou constitucionalismo moderno. E como é que se dá essa limitação do poder político? Essa limitação do poder político se dá através da técnica da separação de poderes, onde então nós entendemos que o poder tem várias funções. No caso,
3 funções. E essas várias funções são exercidas por órgãos distintos. Então, nós temos órgãos distintos que exercem essas diversas funções. A separação de poderes é uma técnica que evita a concentração de poderes nas mãos de uma única pessoa. É uma técnica que evita a concentração de poderes nas mãos de uma única pessoa. O constitucionalismo social é um avanço. É uma evolução do constitucionalismo liberal com a previsão de direitos sociais. Então, se no constitucionalismo liberal nós temos a finalidade de limitar o poder político em favor da liberdade individual, no constitucionalismo social isso se mantém. Isso se mantém e nós acrescentamos outra coisa. Nós queremos limitar o poder econômico em favor da igualdade, da promoção da igualdade. A gente limita o poder econômico em favor da igualdade. E aí, essas ações em favor da igualdade é o que vamos chamar de direitos sociais. Direitos à educação, o direito à moradia, o direito ao lazer, o direito do trabalho, que tem um misto de social com privado e por aí vai. Ok? Então, esse é o constitucionalismo social. O constitucionalismo contemporâneo, galera, constitucionalismo contemporâneo, que seria uma realidade vivida ali na segunda metade do século, final do século XX, para a passagem do século XXI, esse constitucionalismo contemporâneo se caracteriza pela... O que eu vou falar agora pode ser visto como uma forma crítica ou como uma forma positiva, dependendo dos autores, mas com um nível de detalhamento constitucional muito grande. Ou seja, a Constituição ela passa a disciplinar, ela passa a regular diversos aspectos da vida coletiva, da vida social. Então nós passamos a encontrar constituições que são muito extensas, muito detalhistas. Para quem faz uma análise crítica, alguns vão falar que é uma exacerbação constitucional, exagero constitucional. Outros falam em ubiquidade constitucional. Ubiquidade é capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, ou seja, a Constituição está presente em diversos momentos da sociedade, em diversos âmbitos da sociedade e ao mesmo tempo. Então é quase uma onipresença. Ok? Então, se pode falar em exacerbação constitucional, ubiquidade constitucional. Alguns outros usam um termo ainda mais contundente, chamado de totalitarismo constitucional. E aí, a ideia de totalitarismo vem do totalitarismo político. No totalitarismo político, fala-se o seguinte: tudo pelo Estado, tudo no Estado, nada contra o Estado. Então, tudo no Estado, pelo Estado e nada contra o Estado. Então, trazendo para a Constituição, seria assim: tudo na Constituição, tudo pela Constituição e nada contra a Constituição. Ok? Então, seria esse o totalitarismo constitucional. Alguns falam em panconstitucionalismo. Pan, você sabe que é uma expressão que significa que está uma coisa que está espalhada, que inclui vários, pan-americano, todos os países da América, das Américas. Então, esse panconstitucionalismo seria esse constitucionalismo espalhado, de forma que ele dominou tudo. Então, o constitucionalismo contemporâneo tem essa característica. Outra característica do constitucionalismo contemporâneo é o dirigismo social, o que se manifesta nas famosas normas programáticas. O que é dirigismo social? Dirigismo social, ou essa programaticidade, essa previsão de normas programáticas, é o estabelecimento de objetivos
fins e tarefas ao poder público na consecução e realização de finalidades sociais, de direitos sociais. Então, na consecução de direitos sociais. Beleza? Então, são as principais características desse constitucionalismo contemporâneo, e a grande crítica a esse constitucionalismo contemporâneo é exatamente o nível de detalhamento que ele traz. É uma primeira crítica. E a segunda crítica é que, ao prever programas objetivos e alvos a serem alcançados, termina tendo ali uma utopia, um estado ideal que é inalcançável. E aí, quando a população, quando a sociedade olha para a Constituição e olha para a realidade social e vê que aquelas coisas maravilhosas sociais que a Constituição prevê não se realizam na prática, isso gera um descrédito em relação à Constituição. Então, o povo deixa de acreditar na sua própria Constituição. Então, há uma perda do que a doutrina chama de sentimento constitucional. Há uma perda do que a doutrina chama de sentimento constitucional. Tem um autor chamado Pablo Lucas Verdú, que tem um livro chamado Sentimento Constitucional. O que é o sentimento constitucional? É uma convicção intrínseca que as pessoas têm de que a Constituição é boa. É uma convicção de que a Constituição é boa quando você começa a verificar que essa Constituição está desconectada da realidade, que aquilo que ela promete não se realiza, que aquilo que ela prevê não é real. Isso gera a perda desse sentimento constitucional e, consequentemente, um descrédito. E se o povo não acredita na sua Constituição, ele deixa de lutar por sua Constituição. Então, quanto mais a Constituição entra num patamar de descrédito, mais o povo se distancia dela e mais ela vai perdendo a sua efetividade, ok? Beleza? Então, esse é o constitucionalismo contemporâneo. Agora, o constitucionalismo do futuro, ou o constitucionalismo do porvir, é um constitucionalismo, pessoal, que pretende manter os avanços conquistados até o constitucionalismo contemporâneo, mas corrigir alguns ajustes, fazer alguns ajustes nesse constitucionalismo contemporâneo. Então, primeiro é a veracidade, o princípio da veracidade. A Constituição tem que trazer algo que é verídico e não promessas irrealizáveis, porque promessas irrealizáveis se tornam mentiras constitucionais. Então, a gente não quer que o povo pense que a Constituição é só uma mentira. Então, nós temos aqui o princípio da veracidade, beleza? Então, a veracidade é um princípio. Outro princípio, galera, é o da universalidade dos direitos humanos. Então, esse constitucionalismo do futuro propugna pela universalidade dos direitos humanos, propugna pela universalidade, ou seja, os direitos humanos são universais. E quando a gente fala de direitos humanos universais, significa que não importa a época, o contexto, o local, os direitos humanos devem ser respeitados. O que parece algo meio óbvio, parece algo meio interessante, mas tem complicadores, porque existem questões culturais em que determinados direitos humanos podem ser aceitos ou não aceitos ou compreendidos de forma diferente, a depender do que é aquela cultura. Então, o constitucionalismo do futuro, o constitucionalismo contemporâneo, veracidade, a universalidade dos direitos humanos são alguns aspectos desse constitucionalismo. Outro aspecto do constitucionalismo do futuro, ou do porvir, é o que esse autor argentino chama de integracionalidade. Integracionalidade é a promoção da integração dos estados, ou seja, cada vez mais os estados estão mais integrados entre si, formando comunidades cada vez mais robustas, como é o caso da União Europeia, como é o caso da tentativa do Mercosul. Eu falo tentativa do Mercosul porque o Mercosul é uma realidade, mas ele está
nos estágios de uma integração, está no estágio mais distante da realidade da União Europeia. Beleza? Então temos aí o constitucionalismo do futuro. E esse com sua origem no internacional ou globalizado, seria firmado exatamente nos direitos humanos, e o que a gente chama de Carta da ONU, ou a Carta de Direitos Humanos da ONU. Na verdade, é um conjunto de documentos. A Carta de Direitos Humanos da ONU não é um documento. Isso são 3 documentos que juntos a gente chama de Carta de Direitos Humanos da ONU. Quais são os 3 documentos juntos? Seria a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos pós-Segunda Guerra Mundial, que não é um tratado, você sabe disso, ou fique sabendo agora, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma resolução da ONU. Então não tem força de tratado, é soft law. Só que, depois da Declaração Universal, foi feito o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. E esse pacto internacional vai trazer ali a solidificação desses direitos. Então, temos o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esses 3 documentos, a declaração e os 2 pactos, formam a Carta da ONU, que seria a base do constitucionalismo internacional, do constitucionalismo globalizado. Avançando aqui, constitucionalismo termidoriano. O que é esse constitucionalismo termidoriano, ou constitucionalismo Whig, ou constitucionalismo evolutivo? Configura um processo de mudança de regime político constitucional lento e evolutivo, não revolucionário e radical. O termidorianismo, o constitucionalismo termidoriano, foi uma reação à Revolução Francesa. Então, em vez de a gente fazer uma ruptura e uma mudança de governo a partir de uma tomada de poder, de uma postura, como foi a Revolução Francesa, a gente faz um processo lento e um processo gradual. Então, veja, uma questão que caiu para procurador da República. É verdadeira a seguinte sentença: o constitucionalismo Whig, ou termidoriano, defende mudanças constitucionais bruscas ou revolucionárias. E aí? Não, está errado, é o contrário. Ele defende mudanças lentas e graduais, de forma não revolucionária, de forma não radical. É óbvio que os que defendiam o constitucionalismo termidoriano eram considerados pelos revolucionários, eles eram considerados como reacionários. Então, os revolucionários entendiam que eles eram verdadeiros reacionários. E o neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo vai surgir pós-Segunda Guerra Mundial, muito influenciado pelas barbáries que aconteceram exatamente na Segunda Guerra Mundial, com o extermínio de 6 milhões de judeus. A gente fala dos judeus, mas também teve ciganos e tantos outros grupos que foram perseguidos e mortos, e isso gerou uma situação muito intensa de mudança. E é interessante, galera, que quando alguns nazistas foram levados a julgamento no Tribunal de Nuremberg, eles se defenderam dizendo que eles estavam cumprindo ordens. Daí vem aquela máxima: ordens são ordens. Então, ordens são ordens, devem ser cumpridas. Então, aqui a gente tem esse choque. Se o direito alemão foi cumprido e gerou tudo o que gerou, alguma coisa além do próprio direito foi violada, além do próprio direito positivado. E é nesse momento que há uma reabertura para uma aproximação ou uma reaproximação entre o direito e a moral. Porque passou-se a entender que o direito não é um fim em si mesmo. O direito tem como um fim o homem. Então, o homem no sentido de ser humano, óbvio, né? Então, o ser humano, ele é um fim em si mesmo e não o direito. Então, o que legitima o direito não é o próprio direito. O que legitima o direito é o ser humano.
Logo, isso traz para o direito uma noção do que é certo e do que é errado. O que é certo e o que é errado. Não é que a lei diz que é certo e errado. O que é certo e errado é aquilo que esteja de acordo com o ser humano, aquilo que não viole a noção de ser humano, não viole a humanidade. Então, essa reaproximação do direito imoral e essa valorização do homem como um fim em si mesmo, do ser humano como um fim em si mesmo, é o que a gente vai chamar de virada ou viragem kantiana do direito, porque é um retorno às ideias de Kant. Kant falava isso, que o homem é um fim em si mesmo, beleza? Então, vem toda a ideia de imperativo categórico, de que você deve se comportar de modo que o seu comportamento se torne uma máxima universal, exatamente por causa do valor humano. Perfeito? Então, essa reaproximação do direito com a moral é o ponto de virada para o próprio direito e surgimento do neoconstitucionalismo, o que nos leva a um novo nível de reconhecimento da força normativa da Constituição. Então, quando se fala de força normativa da Constituição, é a capacidade da Constituição se impor sobre a realidade. E se você quer que a Constituição se imponha sobre a realidade, você precisa de um órgão ou de um conjunto de órgãos que tenha força e competência e atribuição para fazer essa Constituição se impor. E aí, o reconhecimento ou fortalecimento da força normativa da Constituição, e aqui eu usei de propósito, é o fortalecimento da força, de propósito. Então, quando a gente fortalece a força ou aumenta a força normativa da Constituição, galera, a gente termina expandindo a jurisdição constitucional. E o que é a jurisdição constitucional? É exatamente esse conjunto de órgãos responsáveis pela efetivação e pela defesa da Constituição. Ora, se eu fortaleço a Constituição e a sua força normativa, isso traz como consequência a expansão da jurisdição constitucional. Isso também leva como consequência a necessidade de buscar interpretar a Constituição de uma forma mais efetiva e não desculpando ou de uma forma tão mecânica ou formalista como no passado. E aí surge a necessidade de desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional. Então veja como o neoconstitucionalismo vai trazer a questão da força normativa da Constituição, questão da interpretação constitucional, da jurisdição constitucional, e como se repercute em vários pontos, inclusive nas nossas aulas, a gente vai ter vários pontos aqui que a gente vai tratar desses assuntos. Então, olha essa questão aqui de novo. Procurador da República, assinale a alternativa incorreta. Para o neoconstitucionalismo, todas as disposições constitucionais são normas jurídicas. E a Constituição, além de estar em posição formalmente superior sobre o restante da ordem jurídica, determina a compreensão e interpretação de todos os ramos do direito. É exatamente essa centralidade da Constituição. O que está escrito aqui, a gente poderia colocar numa única expressão, que é a constitucionalização do direito. Então, a constitucionalização do direito é uma consequência direta da expansão, é uma consequência direta desse neoconstitucionalismo. Então, são pontos importantes para se anotar. Constitucionalização do direito, a reaproximação do direito com a moral, o fortalecimento da força normativa, a expansão da jurisdição constitucional, uma nova interpretação constitucional, tudo isso deriva do neoconstitucionalismo. Vamos falar agora do transconstitucionalismo e do interconstitucionalismo. O transconstitucionalismo, como é um pouco diferente, esse eu trouxe um pequeno conceito. É o entrelaçamento de ordens jurídicas diversas, tanto estatais como transnacionais, internacionais e supranacionais, em torno dos mesmos problemas de natureza constitucional. Preste atenção agora. Então, veja só. Se eu tenho um problema relativo à lei de anistia no Brasil, você tem toda a repercussão que o problema da lei de anistia gera dentro do direito brasileiro. Se está
de acordo ou não, se foi recepcionado ou não com a Constituição brasileira. Mas a lei de anistia repercute também no plano interamericano, porque o Brasil é signatário do Pacto Interamericano de Direitos Humanos, da Convenção Interamericana. Tem um sistema de jurisdição internacional de direitos humanos interamericano. Nós temos a Corte, a Comissão e a Corte Interamericana. E lá você tem um regramento que trata de anistia. Então, você tem o mesmo problema que repercute no âmbito da Constituição interna, no âmbito constitucional interno, mas repercute no âmbito dos direitos humanos internacionais, aqui interamericanos. Então, veja, quando ele fala em torno dos mesmos problemas, é o mesmo problema, o mesmo fato, a mesma situação repercutindo em ordens jurídicas distintas, o que faz com que haja a possibilidade de posições antagônicas, como o Supremo, anos atrás, dizer que a lei de anistia foi recepcionada e a Corte Interamericana dizer que ela está contrária aos direitos humanos. Vocês veem claramente aqui uma dissonância no posicionamento entre as cortes, entre os tribunais. Então você vai procurar um mecanismo de diálogo. O que o Marcelo Neves, que defende essa tese, fala é que o transconstitucionalismo propugna pela defesa de uma relação mais dialógica entre as diversas cortes. O interconstitucionalismo vai aparecer, mas não é a mesma coisa. É a relação entre diversas constituições em um mesmo espaço político, havendo concorrência, convergência, justaposição e conflitos de várias constituições e poderes constituintes. O caso onde isso fica mais difícil de nós verificarmos é dentro de uma federação. Pensa bem, galera. Na Federação Brasileira nós temos a Constituição da República, mas nós temos as constituições estaduais. Então, se você olhar para o seu estado, pensa no seu estado de São Paulo, de Minas, de Bahia. Quando se olha para o seu estado, dentro do espaço geográfico político de São Paulo, tem duas constituições coexistindo simultaneamente. A Constituição da República e a Constituição de São Paulo. Então, nós temos uma superposição, é uma justaposição. Ora, essa justaposição pode ser convergente. Ora, ela pode ser divergente. E, nesse caso, de divergência ou de conflito, vai prevalecer, obviamente, a Constituição da República, porque ela tem hierarquia superior à de São Paulo, mas não deixa de ter a coexistência de duas constituições dentro do mesmo espaço político. Ou você leva esse problema para um nível mais difícil, mais complexo, quando você vai para a União Europeia, onde você tem, dentro do mesmo espaço político, que é a União Europeia, você tem várias constituições coexistindo sem que haja hierarquia entre elas, ok? Então lá o problema é muito mais complexo e demanda muito mais diálogo para resolver a questão. Então, o transconstitucionalismo é o problema, o fato repercutindo em ordens diversas. O interconstitucionalismo são ordens diversas coexistindo no mesmo espaço. O novo constitucionalismo democrático, latino, americano, também chamado de andino, também chamado de constitucionalismo pluralista ou plurinacional, ou constitucionalismo bolivariano, como alguns preferem, ok? Aí eu botei também uma expressão que eu vou explicar para vocês, a nova institucionalização do Estado, chamado Estado plurinacional, baseado em novas autonomias, no pluralismo jurídico, em um novo regime político calcado na democracia intercultural e em novas individualidades particulares e coletivas. Se eu tivesse aqui que sublinhar as palavras-chave, eu sublinharia o Estado plurinacional, novas autonomias, pluralismo jurídico e democracia intercultural. Vou explicar esses 4 pontos aqui. Entendendo os 4 pontos, você vai entender o eixo central, o esqueleto do que é esse novo constitucionalismo latino-americano, pluralista, plurinacional, bolivariano, andino, seja lá qual for o nome que se dê. Isso já caiu em prova, parece bizarro, mas já caiu em prova. Então, quando se fala em Estado plurinacional, galera, muito importante aqui, no Brasil, que não é um Estado
plurinacional nesse sentido, aqui não é. Mas eu vou falar o que é o Brasil para mostrar o que é o pluralismo, aliás, o plurinacionalismo, e mostrar a diferença, para fazer o contraste e você entender bem a diferença. No Brasil, a Constituição brasileira protege a diversidade cultural, certo? Ela protege a diversidade cultural, ela protege as comunidades tradicionais, as comunidades indígenas, quilombolas, protege de práticas culturais diferentes, protege a diversidade cultural, ou o que a gente vai chamar de multiculturalismo. Só que no Brasil, essas comunidades culturais, o chamado de comunidades culturais, essas diversas comunidades culturais não têm ou melhor, conjunto de regras de convivência que essas comunidades culturais têm, não são páreos, né, no sentido de iguais ao sentido oficial, ao direito estatal. No Brasil, você tem uma única ordem jurídico-constitucional, que é a ordem emanada do poder constituinte e do Estado. Você tem regramentos que essas comunidades têm, que essas comunidades adotam, regramentos entre delas internamente, mas esses regramentos não podem estar, em última análise, em contrariedade aos valores constitucionais. Então, num Estado plurinacional é diferente. O Estado plurinacional admite que essas diversas comunidades tenham o seu. Essas diversas comunidades lá, elas têm o seu regramento e o regramento delas tem paridade com o direito oficial. Então, por exemplo, na Bolívia, o direito indígena tem tanto valor quanto o valor jurídico quanto o direito estatal. É o que a gente vai chamar de pluralismo jurídico. O que a palavra pluralismo significa? A palavra pluralismo significa a coexistência de concepções diferentes. Então, pluralismo jurídico é a coexistência de direitos distintos. Então, o Estado plurinacional reconhece que essas comunidades culturais têm autonomia tanto organizacional quanto também autonomia jurídica, o que leva ao pluralismo jurídico. E o que é a democracia intercultural? A democracia intercultural é a democracia que é uma democracia representativa, só que com a garantia de participação dos diversos setores da sociedade. Veja, essa garantia de participação não é a abertura de participação, é a garantia de participação. Então, lá, nos países que adotam esse modelo, eles fazem uma reserva de vagas. Tantas vagas de deputados têm que vir das comunidades indígenas. No Brasil, não. No Brasil, se você quiser eleger um indígena, você pode, mas você não tem uma reserva de vagas para indígenas. Você não tem uma reserva de vagas para mulheres. Você não tem uma reserva de vagas para negros. Você não tem uma reserva de vagas para, sei lá, quilombolas. Você não tem uma reserva de vagas para os povos ribeirinhos. Você não tem uma reserva de vagas. Nesses estados, você tem uma reserva de vagas no Congresso. Não é no concurso público, é no Congresso, na eleição. Então, isso é uma democracia intercultural. Você prevê expressamente a presença, você garante a presença e a representatividade desses diversos grupos culturais. Tranquilo? Então, isso aí fecha o que é o novo constitucionalismo latino-americano. Por mais que a gente proteja a diversidade cultural no Brasil, a gente não se iguala a esse modelo de democracia bolivariana, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Então, questão de concurso para a gente avançar. Acerca do constitucionalismo, assinale a opção incorreta. A origem do constitucionalismo remonta à antiguidade clássica, especificamente ao povo hebreu, do qual partiram as primeiras manifestações desse movimento constitucional em busca de uma organização política fundada na limitação do poder absoluto. Coisa linda. Certo? O neoconstitucionalismo, letra B, o neoconstitucionalismo é caracterizado por um conjunto de transformações no Estado e no direito constitucional, entre os quais se destaca a prevalência do positivismo jurídico com a clara separação entre direitos e valores substantivos, como ética, moral e justiça. É o contrário. Então, a letra B está errada. O constitucionalismo moderno representa uma técnica específica de limitação do poder com fins garantidores. Canotilho. Letra D. O neoconstitucionalismo caracteriza-se pela mudança
de paradigma de Estado legislativo de direito para Estado constitucional de direito, em que a Constituição passa a ocupar o centro de todo o sistema jurídico. Perfeito. Letra E. As constituições do pós-guerra promoveram inovações por meio da incorporação explícita em seus textos de anseios políticos, como a redução de desigualdades sociais e de valores, como a promoção da dignidade humana e dos direitos fundamentais. Perfeito. Letra B é a resposta, porque aqui estava errada. Então, resumindo o tema, galera, constitucionalismo antigo e medieval são as primeiras formas de limitação do poder. Constitucionalismo moderno é a limitação do poder político com a finalidade de proteção das liberdades individuais. Neoconstitucionalismo é a abertura do direito para os influxos da moral. Eu não botei, mas você poderia complementar isso. A abertura para o influxo da moral e a centralidade da Constituição. Ficaria mais perfeito. É a centralidade da Constituição. Transconstitucionalismo, problemas jurídicos constitucionais que repercutem em diversas ordens constitucionais. Interconstitucionalismo é a rede de constituições no mesmo espaço político. Constitucionalismo latino-americano, o Estado plurinacional com regiões com autonomia política e jurídica. Beleza, aí nós temos uma síntese, um resumão de todos os pontos que nós falamos. Tranquilo? Bacana? Fechando o tópico aqui e encerrando a nossa primeira aula.